para ensinar a doutrina conforme a solicitação que recebi e dar esclarecimentos sobre os planos do nosso Pai Celestial. Quero falar também a importância da Santa Rosa nesses planos divinos, a função, a atuação, a importância do Santo Irmão Aldo, também nos planos do nosso Deus. Podemos crer, meus irmãos, que nós também fazemos parte dos planos do nosso Deus. Não é em vão que estamos aqui reunidos nesta manhã e durante esta semana toda. É porque fazemos parte dos planos de Deus, os planos que Ele elaborou com o seu Espírito, com Jesus, para o preparo de um povo que compreendesse de maneira perfeita os seus planos, os seus objetivos. Vejam que nós estamos aqui reunidos. Pode alguém pensar, mas por que essa reunião? O povo poderia estar por aí à vontade, mas irmãos, vocês estão à vontade. Estão sentados e não estão perdendo tempo, porque o que os irmãos irão ouvir é de suma importância para a sua edificação espiritual. Assim como eu, que estou falando, estou neste púlpito, servindo o nosso Deus, compactuando com os seus planos, os irmãos também estão. Porque o Pai, Ele não realiza a sua obra para apenas uma pessoa. Não. Ele realiza a sua obra visando um grande número de almas preciosas. Muitas estão salvas, outras ainda carecem de salvação. Precisamos entender os planos dele, planos belíssimos, e sempre procurando alcançar a criatura humana. Assim diz no livro O Espírito Santo de Deus e o Consolador. Deus, o Pai, e seu Espírito Santo, ao criarem a raça humana, o fizeram com o objetivo de que o mesmo se constituísse na ampliação do seu reino celestial. Daí terem criado o homem à sua imagem e semelhança, concluindo-se que o plano divino era, portanto, fazer todo homem possuidor de sua plenitude espiritual.
Então vejam, irmãos, esta definição é importante e traz ao nosso conhecimento que nós também participamos deste plano divino, que Deus não nos deixou à parte, mas nos incluiu nos seus planos. Esse plano, todavia, foi inteiramente prejudicado pelo domínio da raça criada, dominado pelo poder do pecado, tornando a criatura escrava do mesmo. Entretanto, o nosso Pai Celestial, fiel a si mesmo e ao seu Divino Espírito, e sendo possuidor de todo poder e sabedoria, embora condenasse o homem desobediente, fez-lhe uma promessa de redenção e reabilitação, através da qual todo homem que o amasse e nele cresce poderia chegar a possuir essa perfeição espiritual. Deus, para dar sequência aos seus planos, como os irmãos puderam ouvir nesta breve leitura que acabo de fazer, mostrando sobre a criação da criatura humana, a esperança do nosso Pai de ter na terra homens consagrados, homens dedicados ao bem, à prática da justiça e não na prática do pecado. Infelizmente, como acabo de ler, o poder do mal dominou a humanidade, causando um prejuízo muito grande para o nosso Pai, porque muitas almas se perderam, muitas crianças, jovens, adultos, idosos, caíram nas armadilhas terríveis do espírito que dominou os homens. Mas Deus, justo, bondoso, não ficou satisfeito com isso. Ainda procurou dar uma oportunidade aos homens, mesmo que estivessem no pecado, mesmo que estivessem sob o domínio do império do mal. Deus pensou neles, estender suas mãos poderosas e livrá-los, tirando-os de tal situação tenebrosa. O que o Pai fez então? Ele procurou entre a humanidade homens justos, homens consagrados, e encontrou alguns, não todos, mas alguns ele encontrou, como o santo Moisés. Deu-lhe grande poder para dominar o povo. E Deus, através dele, conseguiu impor a sua lei, a sua vontade, as condições que ele, Deus, queria para que aquele povo fosse dele. E Moisés agiu de maneira perfeita, obedecendo em tudo o nosso Pai. Outro profeta, Samuel, homem bondoso, que
procurava dominar e governar aquele povo. Foi procurado certa vez por um grupo de homens influentes naquela nação, e disseram: Senhor, nós queremos um rei. Nós não temos um rei. A nossa nação não tem rei. Nós queremos um rei. A resposta de Samuel, imediata, foi esta: o vosso rei é o Senhor. Então vocês têm um rei. Mostrou que Deus era o rei deles, mas eles teimaram. Eles queriam aqui na terra um rei para formar exércitos, para fazer tanta coisa. Embora Samuel advertisse a inconveniência de ter um rei, eles não aceitaram. Aí Samuel lhes falou: eu vou consultar o Pai, vou falar com o meu Deus, o que Ele mandar eu farei. Foi quando Deus autorizou que ele escolhesse um rei. Mas notem, irmãos, que o profeta, ele sempre estava do lado do Pai. Mesmo que os demais homens estivessem contra ou no pecado, o profeta não aderia, mas estava sempre pronto para defender a vontade e os planos do Pai. Assim aconteceu com Santo Elias, com seu sucessor e outros profetas, até chegar em Jesus. Isto, irmãos, foi muito importante, porque Deus encontrou estes homens que o apoiaram, que deram crédito às suas palavras e procuraram ensiná-las às demais criaturas. Foi, irmãos, uma esperança do nosso Pai de modificar a situação da humanidade e conseguir muitas e muitas almas preciosas para servi-lo e para que pudessem herdar o reino celestial. E assim aconteceu. O profeta Isaías e outros anunciaram a vinda do Messias. Anunciaram aos homens que Deus enviaria o Salvador. Por que o Salvador? Porque ele viria para salvar. Ele viria para ensinar a verdade, para mostrar aos homens os planos do seu Pai, fazê-los entender que a vida não se consiste apenas na vida do corpo, mas temos a alma que precisa ser preservada, o nosso espírito. Então, irmãos, não vale nada querermos adornar o nosso corpo, ter uma aparência muito, digamos, linda, forte, robusta, mas o espírito enfraquecido, debilitado pelo pecado. Então Jesus, ele veio, irmãos, para salvar esta alma, este espírito do homem, não o corpo, porque o corpo não tem salvação. O corpo, uma vez utilizado pelo Espírito durante tantos anos, ele falece, vai para a sepultura.
mas o Espírito permanece. E sendo ele preparado e apoiando os planos do nosso Pai, tem a vida eterna, conforme a promessa de Jesus, nosso Senhor. Ele veio, fez o seu sacrifício e estabeleceu a sua igreja. Eu me recordo, irmãos, quando dialogando com o apóstolo São Pedro, ele perguntou se Pedro o amava. São Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Mas Pedro, você me ama de verdade? Eu te amo, Senhor. Então Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E São Pedro, retornando ao seu ministério original como apóstolo do Senhor Jesus, reuniu o povo, pregou aquele povo, realizou milagres até, sofreu por causa de Cristo, foi preso, foi açoitado, mas manteve-se firme e fiel na sua fé e na obediência a Jesus, e alavancou a igreja do Senhor, a igreja original, a igreja apostólica, que assim nasceu. E irmãos, a igreja que nós estamos servindo, ela veio daquele tempo, ressurgiu agora com Jesus e a Santa Voz Rosa, para que nós a amemos, sirvamos, façamos a vontade do nosso Pai, obedecendo os preceitos desta Santa Igreja. Porque, irmãos, nós temos orientações suficientes para a preservação do nosso espírito, para a santificação do mesmo e para podermos, no final do nosso ministério, falar como São Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Vejam, irmãos, isso ele falou, depois foi executado. Mas, irmãos, o corpo não tem importância, o corpo foi para a sepultura. E a alma de São Paulo está aqui, irmãos, firme na presença de Deus, junto com Jesus, com a Virgem Maria, com a Santa Voz Rosa. E aí, irmãos, se cumpre aquela visão maravilhosa que São João teve quando estava no presídio, na ilha de Patmos, preso, porque o prenderam. Ele foi o último apóstolo a completar o seu ministério. E ele foi arrebatado aos céus. E lá em cima, ele viu uma multidão, muitos homens, mulheres, crianças, com vestes brancas. E ele perguntou ao anjo: quem são eles? O anjo falou: são aqueles que vieram de grande tribulação, que sofreram na terra, sofreram dores, doenças, perseguições, tanta maldade, mas branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro, e agora estão aqui glorificando a Deus. Vejam, irmãos, a recompensa dos fiéis. Isto é verdade. São João não iria mentir. Ele falou e ficou esta mensagem registrada no livro do Apocalipse.
Agora, irmãos, chegou a época da Santa Avó Rosa. Então, vimos a era dos profetas, eles realizando os planos de Deus. Vimos Jesus, muito bom, realizando os seus milagres, ensinando o seu evangelho. Vimos parcialmente a função dos apóstolos, que também lutaram, deram sua participação nos planos de Deus para a salvação do homem. Agora chegou a era do Consolador. E Jesus prometeu aos seus apóstolos que enviaria o Consolador. E o tempo se passou. Para Deus, irmãos, o tempo não tem problema. Ele é eterno. Então, 1000 anos, diz a Escritura, é como um dia para Deus. O tempo se passou, 2000 anos se passaram. Aí surgiu a Santa Avó Rosa. E ela, crescendo, procurou a igreja, tomou conta da igreja, santificou o povo apostólico, deu disciplina, fez tudo o que foi possível para poder salvar a criatura humana conforme os planos originais do nosso Pai Celestial. Não bastando, ela teve o seu sucessor, que é o Santo Irmão Aldo. Ele também, muito consagrado, muito fiel a ela, a Jesus, a Deus nosso Pai, a Maria Santíssima, honrou o seu ministério, honrou a sua função de primaz apostólico, de santo profeta de Deus, ajudando todo o nosso povo, perdoando, aconselhando, fortalecendo e conduzindo almas preciosas para a salvação, rumo através do caminho estreito, o caminho estreito por onde ele também andava. Ele procurava induzir as pessoas a entrarem pelo caminho estreito, através dos seus conselhos, através das suas mensagens. Irmãos, comemoramos já 1 ano da célebre coroação do nosso Santo Irmão Aldo. E eu levantei um boletim daquela época, de 1 ano atrás, onde diz assim: a grande vitória do reino dos céus e do nosso Santo Irmão Aldo. Eu vou ler para os irmãos esta parte muito importante deste boletim, onde salienta a personalidade do nosso querido e santo Irmão Aldo. Com nosso Senhor Jesus, aconteceu exatamente como havia sido traçado nos céus, isto é, de acordo com aqueles planos do Pai. Ele cumpriu sua missão e subiu aos céus com grande glória. Depois de conceder autoridade aos santos apóstolos para que continuassem a anunciá-lo para a salvação de muitas almas que viessem a crer no seu santo evangelho. Mais uma vez, os planos divinos foram cumpridos quando a Santa Avó Rosa deixou seu corpo para assumir em espírito a função de Espírito Consolador. Naquela ocasião, todos os apostólicos
sentiram a falta da presença física da Santa Avó Rosa. Porém, ela já havia preparado o irmão Aldo para exercer uma missão tão importante quanto a dela, missão que ele, como primaz e santo profeta de Deus, desempenhou dignamente durante 44 anos. Ele foi muito fiel e dedicado a esta igreja e em tudo atendeu plenamente as orientações que recebia da Santa Avó Rosa e disse assim: eu vou sempre lutar por aquilo que a Santa Avó Rosa me deixou, a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica. Foi o que ele afirmou durante todo o tempo do seu ministério terreno, palavras que o povo apostólico deve guardar em seu coração com muito amor e praticá-lo. Tendo cumprido fielmente esta difícil, porém gloriosa missão para o reino dos céus, seu espírito parte para os céus, a fim de integrar para toda a eternidade o cortejo e o poder celestial. Com Jesus, sua Santa Mãe, Maria Santíssima, e com a Santa Avó Rosa, ele continuará a exercer o seu ministério de pastor do rebanho apostólico, guardando e protegendo a todos os apostólicos fiéis. Este boletim foi publicado na semana da sua coroação. Irmãos, o meu tempo está encerrado. Então, eu expliquei para os irmãos, conforme me foi solicitado que desse algum esclarecimento, mostrando qual a importância da Santa Avó Rosa, da Igreja Apostólica e do Santo Irmão Aldo nos planos de Deus. Então, mostrei com breves palavras, porque, irmãos, o assunto é muito longo. Em meia hora não é possível falar tudo. Mas, irmãos, eu creio que puderam entender sobre os profetas, sobre Jesus, sobre os santos apóstolos, que também lutaram para cumprimento dos planos de Deus na terra. E, finalmente, a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo, e nós todos que aqui estamos lutando para cumprimento destes planos divinos. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Esta é a minha palavra. Agora, nós vamos ouvir um hino, um solo intitulado Vida Feliz. E depois desse solo, o outro pastor irá também apresentar a sua mensagem. Obrigado pela sua atenção. No mundo eu vivia sem ter alegria, sempre a sofrer.
tudo que eu fazia, nada me trazia a paz para viver. E assim a cada dia, tudo que eu ouvia parecia acreditar, mas sempre iludido, cada vez mais perdido, sem nada encontrar. E nesse desespero de tanto sofrimento e de tanta ilusão, quando me parecia que nada mais existia, encontrei a salvação. Nesta igreja santa, minha alma alegre canta, com grande satisfação. Aqui ganhei a vida, a paz na minha lida e a consolação. E a mão poderosa da Santa Rosa, que sempre me conduz no caminho da verdade, com toda a felicidade, pois é grande a sua luz. Feliz eu vivo agora, e o sofrimento de outrora eu já nem me lembro mais. Ganhei tudo que perdi, pois aqui eu aprendi a viver sempre em paz. Nesse instante eu tenho a grande satisfação de apresentar a todos
a minha saudação com a paz do Senhor, desejando que esta paz, a qual existe nos céus, tanto com Jesus, como com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, possa estar também na vida de cada um dos nossos irmãos. Eu quero também nesta hora lhes parabenizar por aqui estarem, para que juntos possamos aprender um pouco mais. E esta mesma saudação eu também apresento àqueles que estão nos acompanhando através da internet e dizer que é uma honra também tê-los conosco nesta hora. Irmãos, nesse momento eu queria falar aos seus corações a respeito de um assunto muito importante para todos nós que desejamos ser de Deus, que desejamos ser do reino dos céus e que almejamos em nossa alma dias melhores. No entanto, para que possamos ter de Deus e de todos estes santos, do nosso Pai, que são enviados a nós nesta terra, é preciso, irmãos, termos uma fé muito grande em Deus e em todos os seus santos. A mensagem ou o tema que nós iremos meditar agora justamente fala do porquê de crermos nos santos desta Santa Igreja, em Jesus, em Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo e em todos os demais santos de Deus. Justamente, irmãos, para termos o direito de termos dos céus, do nosso Deus, toda a proteção, todo o amparo e tudo aquilo que se faz necessário para podermos vencer todos os obstáculos desta vida, tudo aquilo que surgir em nosso caminhar. Agora, eu não estou querendo com isso falar aos irmãos que, tendo fé em Deus, ou em Jesus, ou na Santa Vó Rosa, ou no Santo Irmão Aldo, não terão lutas, porque Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas ele disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, no mundo tereis lutas, tereis problemas, tereis dificuldades, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, e desta mesma forma, todos nós podemos ser vencedores, desde que temos esta fé em nossos corações viva, tanto em Jesus, como em Maria Santíssima, como na Santa Vó Rosa, como no nosso Santo Irmão Aldo. Então é preciso não só ter esta fé, mas praticar esta fé, porque, irmãos, a fé sem a obra ela é morta, não é? Então é preciso ter fé, é preciso ser perseverante, para que possam ter, irmãos, o direito de discernir tudo aquilo, para que a sua alma seja edificada diante de Deus. Porque a fé, aquele que tem fé compreende, pode compreender, pode entender os mistérios do reino dos céus. Então a nossa fé em Jesus, a nossa fé na Santa Vó Rosa, é como, irmãos, o nosso escudo, a nossa garantia de podermos chegar ao reino dos céus, de poder chegar a Deus, de desfrutar de toda a sua graça, de todo o seu poder. Por isso, meus amados irmãos, queridos que me ouvem nesta oportunidade, tanto os irmãos aqui presentes, como aqueles que estão aí no seu lar, outros no seu ambiente de trabalho, mas que tiraram este tempo para nos dar a sua atenção, para nos ouvir e podermos juntos, irmãos, aprendermos um pouco mais, Então, a Santa Vó Rosa, o nosso Santo Irmão Aldo, o nosso querido Jesus, eles, irmãos, são dignos de receber de todos nós, do povo apostólico, este povo que o ama, a nossa sincera
e eterna gratidão. Então, eu lhes, irmãos, aconselho, né, para que tenham uma fé muito viva, né, nos santos e anjos desta igreja. Santa Avó Rosa, o nosso Espírito Consolador, que muito tem feito, que muito tem ajudado, não só exclusivamente o nosso povo apostólico, mas grande quantidade de pessoas que têm recebido da sua graça e do seu poder, né? Igualmente também o nosso santo e querido irmão Aldo. Então, para podermos receber dos céus estes benefícios, este poder, estas virtudes a qual o Pai e Jesus lhes concederam, é preciso, irmãos, ter fé, né? Porque não dizem que a fé remove montanhas? Irmãos, a fé remove montanhas. Não é, irmãos, que a sua fé ela vai mover aquele grandioso monte de terra. Não é neste sentido. Mas como que quer dizer então, pastor, que a fé remove montanhas? Pois bem, não há problemas, não há dificuldades, não há lutas, irmãos, que não possamos vencer tendo a fé em Jesus, tendo a fé na Santa Avó Rosa, não é? Tendo a fé no Santo Irmão Aldo e em todos os demais santos do nosso Deus. Porque os santos do Pai, não é? Jesus, a nossa Santa Avó Rosa, o nosso Santo Irmão Aldo, eles nos intercedem diante de Deus, né? Nos leva ao Pai, ao encontro do Pai, né? No reino dos céus. Agora, para tanto, é preciso, irmãos, termos uma fé muito viva, né? Porque para podermos ter o direito de receber ou de desfrutar daquilo que os santos dos céus têm para nos conceder, é preciso, irmãos, acreditarmos, né? Porque se nós não acreditarmos, não podemos ter de Deus, não podemos ter dos seus santos o poder, né? Aquilo que se faz necessário para que possamos ser um vencedor nesta terra. Então, mais uma vez, eu lhes afirmo, não é, que tendo a fé firmada nesta igreja, Santa Avó Rosa, o nosso amado e querido Jesus, nosso santo irmão Aldo, não é que os irmãos não terão luta, não terão problemas, porque às vezes pode um ou outro estar pensando, então se eu ter uma fé firme na Santa Avó Rosa, firme no santo irmão Aldo, em Jesus e Maria Santíssima, então não vou ter luta. Irmãos, não é bem assim, né? Mas é como nos ensinava o santo irmão Aldo. Teremos muito mais facilidades para poder vencer aquele obstáculo, não é? Que outrora surge em nosso caminhar. Então a Santa Avó Rosa, o santo irmão Aldo, vai poder fazer muito mais em benefício da sua alma, em benefício da sua pessoa, em benefício da sua família, do seu lar, ou em benefício, irmãos, dos seus estudos, do seu trabalho. Mas é preciso, irmãos, ter uma fé muito grande e praticar esta fé sempre no seu viver, na sua maneira de se apresentar. Enfim, esta fé, ela deve estar presente, irmãos, sempre no viver de cada um dos irmãos. Porque há um ditado que diz: quando o homem perde um dinheiro, perde muito, mas quando ele perde um amigo, ele perde muito mais. Mas quando ele perde a fé, irmãos, ele perde tudo. E se nós analisarmos, irmãos, isto é verdade, porque o homem sem fé não existe, não é? Nós precisamos ter uma fé em Deus, os seus santos, que é, irmãos, os seus enviados até nós, para nos concedermos do seu poder, como havia falado antes, para nos conceder das suas virtudes, para nos alimentar através dos seus ensinos, né? Então é preciso, irmãos, acreditar, né? A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, tem feito muito nesta terra, e muito mais ainda poderá ser feito, desde que todos nós não negamos a nossa fé, né? Nós não podemos negar a nossa fé, irmãos, porque a nossa fé é a garantia da nossa chegada ao reino dos céus, ao reino de Deus, não é?
a Jesus, a Santa Avó Rosa, e termos, irmãos, o direito da salvação e da redenção de nossa alma. Então, amados irmãos, ter fé na Santa Avó Rosa, ter fé no Santo Irmão Aldo, é lhe obedecer, é ser submisso a eles, não é? A sua igreja, aos seus ensinamentos, aos seus conselhos, às suas orientações. Então eu lhes digo, irmãos, que tendo fé nestes santos, ao qual nesta igreja nós lhes ensinamos, não é? Em Jesus, em Maria Santíssima, na Santa Avó Rosa, o nosso Espírito Consolador, e também, não é, no nosso Santo Irmão Aldo, terão, claro, desde que sejam fiéis, desde que sejam obedientes, desde que sejam praticantes desta verdadeira fé, eu lhes digo, irmãos, que terão dias melhores, que terão facilidades para vencer todos os obstáculos, todas as lutas que vier surgir em seu caminhar, não é? Na sua vida, no seu lar. E então os irmãos terão todo eu lhes digo assim, terão toda a facilidade, não é? Para poder vencer estes obstáculos, porque se diz que a fé remove montanhas, então é preciso ter uma fé muito grande, não duvidar, mas acreditar com toda perseverança, com toda humildade, com toda sinceridade, né? Para que, irmãos, eles, né, possam fazer alguma coisa em benefício da sua alma. E nós estamos, irmãos, vivendo em dias que o amor de muitos tem se esfriado. Isso é uma coisa preocupante, porque tem se deixado levar por comentários, por coisas desta terra. E para termos, irmãos, o direito de ser um vencedor, para termos o privilégio de ser um vencedor, cada um de nós precisamos, como lhes falei, ser perseverante, ou seja, ser firme, não é? A nossa fé, ela não pode ser vacilante, ora baixa, outra hora alta, mas é como nos dizia o nosso saudoso bispo, não é? Sempre para frente e para o alto, porque, irmãos, o nosso destino é os céus. Porque se nós voltarmos para trás, ou se olharmos para trás, nós vamos perder aquilo que nós já conquistamos. E para o alto, porque o nosso destino é os céus. Nosso destino é o nosso Deus, é viver, irmãos, para toda a eternidade. E eu lhes digo que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, tem muito para nos conceder. Então eles receberam de Jesus todo o poder, porque Jesus disse que aquele que vencesse, ele concederia todo o poder nos céus e na terra, da mesma forma como ele venceu, se assentou no trono do Pai, que este também assentaria, e que a este lhe daria todo o poder, toda a autoridade. E este poder, irmãos, foi dado à Santa Avó Rosa, que foi transferido também ao Santo Irmão Aldo. Então, para desfrutarmos de tudo isso, de todo este poder, de todas estas virtudes, é preciso, irmãos, ter fé, precisa acreditarmos, porque, irmãos, caso contrário, não haverá outro jeito de herdar o reino dos céus, porque Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não existe outra forma. A forma mais correta é esta: é crer e obedecer nos santos desta igreja, porque desta forma, crendo, né, é preciso crer e obedecer, é preciso crer e praticar, porque senão a fé será nula. É como eu falei alguns instantes atrás, a fé sem a obra, ela é morta, não serve para nada. Então não é só dizer que tem fé na Santa Avó Rosa, não é só dizer que tem fé no Santo Irmão Aldo, não é só dizer que tem fé em Jesus, que tem fé em Deus, que já está tudo bem ou que já está tudo certo. Não é bem assim, irmãos. É preciso fé, sim, muita,
mas é preciso praticar esta fé. É preciso viver esta fé, porque senão não terão o direito, ou não terão o privilégio, ou não terão a honra de receber do Pai, destes santos, estas virtudes que é o que vai nos qualificar como filhos de Deus, que é o que vai nos garantir como filhos de Deus, aliás, que vai garantir a nossa vitória, que vai garantir, irmãos, a salvação da nossa alma. Os irmãos entenderam? Então é preciso, irmãos, ter uma fé muito viva, principalmente nos dias de hoje, dias difíceis, não é? Em que estamos vivendo, em que estamos atravessando. Mas é como disse Jesus: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós não podemos ter medo, nós não podemos ser vacilantes, não é? Nós não podemos ser desanimados, mas ter aquela fé firme, forte, não é? Como o escudo daquele soldado que vai à guerra, né? Então nós temos que ter, irmãos, a nossa fé firmada nestes santos. Ela é a base, é o sustentáculo. Este prédio aqui, para que estas paredes ela possa suportar todo este peso, essas galerias do teto, ela tem um fundamento, ela tem uma estrutura. Eu acostumo dizer, irmãos, que esta estrutura, esta base do apostólico está na fé, está na doutrina, está na disciplina. É esta base, é essa estrutura que dá sustentáculo a esta imensidão, a toda essa, né, todo este prédio. Então a vida espiritual ela não é muito diferente. Se nós tirarmos qualquer um destes elementos da nossa fé, ela vai estar comprometida. E ela estando comprometida, obviamente nós não teremos força, porque com o passar do tempo, quando as lutas vierem, quando os problemas vierem, se esta fé não estiver firmada, obviamente terão problemas. É como o prédio, se não estiver a estrutura bem fundada, se não estiver bem estruturado, então logo já vão surgir as rachaduras, logo já vão se agravando, e com o passar do tempo, aquilo vai vir abaixo, vai se desabar. Na fé, irmãos, não é diferente. Nós precisamos analisar estas coisas. É preciso analisarmos estas coisas para que a nossa fé não seja comprometida. Às vezes se deixa levar por um comentário, às vezes se deixa levar por uma pessoa, às vezes se deixa levar por um fato, às vezes se deixa levar por uma coisa ou outra, e aquilo acaba, irmãos, comprometendo a sua fé. E uma vez comprometendo a sua fé, compromete também a sua alma. Porque se existe irmãos, que não quer a salvação da sua alma, se existe que não quer a sua felicidade, se existe que não quer a sua paz, este é o inimigo da nossa alma. E ele está aí, irmãos, como um leão faminto, tentando tragar os filhos de Deus. Então ele fica lançando essas coisas, um sentimento aqui, uma coisinha ali, outra coisinha acolá. E se o apostólico não tiver este cuidado de saber discernir as coisas, ele pode, irmãos, acabar comprometendo a sua fé, ou acabar comprometendo a sua alma. Entenderam, irmãos? E lembrem-se que Deus não nos criou para sermos fracassados. Claro que não. Deus nos fez a sua imagem e semelhança.
Então tudo se confirma, tudo se conclui que Ele nos fez para sermos o quê? Um vencedor. E este é o objetivo de nós, povo de Deus aqui na terra, sermos vencedores. E para ser vencedor, irmãos, é preciso de praticar a nossa fé, né? É preciso de praticar aquilo que nos é ensinado aqui nesta igreja, para que possamos ter então o direito, toda a bem-aventurança. Compreenderam, irmãos? Então não negue sua fé, não negue o seu amor a Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo. Não negue a sua fé nesta igreja, mas lute, e lute constantemente para preservar, para honrar esta fé, para honrar esta igreja, para honrar a Jesus, para honrar a Santa Avó Rosa, para honrar ao Santo Irmão Aldo, os santos que o Pai nos concederam, para ser a nossa garantia, para sermos a nossa felicidade, para ser, irmãos, a nossa paz, para ser o nosso consolo, para ser a salvação da nossa alma. Irmãos, nós não estamos brincando, não é? A coisa é muito séria, como dizia o Santo Irmão Aldo. A coisa é muito séria. E nós estamos, irmãos, vivendo em dias que somente pela fé poderemos vencer. Os irmãos mesmos são conhecedores da situação em que está o mundo, da situação em que está o nosso país. Mas tendo fé, irmãos, estes problemas, estas dificuldades, estas coisas não vão atingir o povo apostólico. Compreenderam? Estas coisas não vão atingir o povo de Deus, porque sobre este povo está todo o poder dos céus. Irmãos, vejam o privilégio que nós temos, vejam a honra que nós temos, vejam, irmãos, olha, o desejo de tantas pessoas queriam ter este privilégio que outrora nós temos. Uns, claro, porque ainda não tomaram conhecimento, outros, porque ainda não valorizaram. E nós que aqui estamos e que temos, irmãos, devemos dar não só graças a Deus, mas lutarmos constantemente para honrar aquilo que dos céus nos é concedido. Por isso, meus amados irmãos, irmãs, jovens, queridos internautas, vamos fazer uma reflexão, vamos analisar, né, a importância, o valor destes santos para o nosso viver, para a paz do nosso espírito. Vamos entender, irmãos, o valor, a importância desta igreja. Vamos compreender, vamos analisar um pouquinho, não é verdade, no valor daquilo que nos é ensinado aqui, porque, irmãos, isto é para o nosso bem, não é? É para a nossa felicidade, como dizia o Santo Irmão Aldo, para o seu bem, para a sua felicidade. Então tenham esta certeza, irmãos, de que acreditando, tendo fé na Santa Avó Rosa, tendo fé no Santo Irmão Aldo, em Jesus, em Maria Santíssima, não é que não vão ter lutas, claro que vão. Enquanto nós vivermos aqui, haverão lutas, haverão problemas, haverão dificuldades. Mas vamos lembrar, não é, das palavras de Jesus. Vou falar mais uma vez, quando ele disse: no mundo tereis aflições, quer dizer, terei lutas, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E ele deseja, irmãos, que cada um de nós também possa vencer. Não só deseja, mas ele espera
Mas o que fazer para ser um vencedor? Mas o que fazer para ter o direito de ser um vencedor? Nos foi ensinado, nos é ensinado, são 61 anos que nos é ensinado, irmãos, nesta igreja, como ser um vencedor. Eu fui ensinado, os irmãos foram ensinados, todos nós fomos ensinados. Como ser um vencedor? O que fazer para ter o direito de ser um vencedor? É só, irmãos, pôr em prática nossa fé, o nosso amor, a nossa fidelidade, a nossa consagração, a nossa obediência, para que possamos então ter privilégio, ter a honra, a dignidade de ser um vencedor. E eu lhes garanto, lhes afirmo sem medo de errar, que a Santa Avó Rosa, que o Santo Irmão Aldo, que o nosso Jesus, eles desejam que todos possam ser um vencedor. Mas é como lhes falei, o que fazer para ser um vencedor? Somente não negar sua fé. Na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, nesta igreja. Porque não negando a sua fé, não estarão negando o seu amor a Deus, a sua igreja, o seu amor ao sacrifício da Santa Avó Rosa, o seu amor ao sacrifício de Jesus, o seu amor ao sacrifício do irmão Aldo. Desta forma, os irmãos serão bem mais felizes. Então tenham esta fé firme, irmãos. Não sejam vacilantes, não sejam tímidos, né? Não sejam medrosos, não sejam covardes. Mas vamos juntos crer com toda sinceridade nesta igreja, mais do que nunca, irmãos, a Santa Avó, mais do que nunca, o Santo Irmão Aldo e esta igreja precisa de nós. Porque, irmãos, a fé do nosso povo será a vitória de nossa igreja. Compreenderam? Entenderam? Então não negue sua fé, mas constantemente, não importa onde estejam, se é aqui na igreja ou lá no trabalho, faculdade, na rua, vamos praticar esta fé, não é? Vamos praticar este amor, vamos praticar aquilo que nos foi ensinado aqui durante estes 61 anos, porque, irmãos, eu lhes digo que será bem melhor, com certeza será bem melhor, não é verdade? Então eu lhes falo, lhes digo e lhes afirmo, que tendo a fé firmada nestes santos, os irmãos terão dias melhores. Entendeu? Os irmãos terão dias melhores. Porque Jesus, ele disse: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Então, desta forma, ele disse que nós seríamos amigos dele, e que desta forma seríamos amados dele e do Pai, e que ele viria e se manifestaria em nós, ou seja, nos dando da sua graça, nos dando do seu amor, nos dando da sua proteção, nos dando das suas virtudes e de todo o seu poder, para que pudéssemos ter a honra, para que pudéssemos ter o direito de ser, irmãos, um vencedor aqui na terra. Compreenderam, irmãos? Então eu lhes falo, não negue a sua fé, porque a sua fé será a garantia
da sua vitória, da salvação de sua alma. A sua fé vai ser, irmãos, o seu elo, a sua ligação entre os céus e a terra. A fé, irmãos, ela é uma coisa indispensável na vida daqueles que querem ser de Deus, na vida daqueles que desejam ser de Deus, desejam ser do reino dos céus, que desejam ter paz, que desejam ter felicidades. A única coisa que Deus nos exige é para que não negamos a nossa fé. Entenderam, irmãos? Não negue sua fé. Não negue o seu amor. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a Jesus, porque eles são dignos. Quanto sofreram por nossa causa? Vamos refletir um pouco. Quanto sofreram? Nosso Jesus, né? Carregando aquela cruz pesada, horrível, nos dando aquele sangue puro. Carregaste uma coroa de espinho na sua cabeça, foi açoitado. Tudo isso, irmãos, por amor a nós. Olha o sacrifício que a Santa Avó fizeste também, ao ponto de dar sua vida, de dar a sua vida por amor a todos nós. E olha o que fizeste também o Santo Irmão Aldo, por amor a este povo, por amor a esta igreja, também deste a sua vida. E a única coisa, irmãos, que eles nos pede é a nossa fé, é o nosso amor, é o nosso respeito a esta igreja e ao ministério deles. Então tenham fé, irmãos, não duvide, mas acreditem com toda a sinceridade. Acreditem com toda a sinceridade, porque, irmãos, todos nós nascemos para ser um vencedor. Mas é como disse Jesus: sede santo, como santo é vosso Pai que está nos céus. Justamente para que cada um dos que assim fossem, dos que assim praticassem esta verdadeira fé, este verdadeiro amor, tivesse todos os benefícios dos céus. E eles têm, além de ter, eles desejam dar estes benefícios para todos nós. Agora, quem será que recebe mais? Aquele que tem muita fé ou aquele que tem pouca fé? Com certeza, Deus ele vai usar da sua justiça como Ele sempre tem usado. Então, quanto mais fé, mais benefícios terão, não é? Quanto mais fé, mais proteção, mais amparo terão, mais facilidades terão para poder vencer tudo o que surgir em seu caminhar. Entenderam, irmãos? O meu muito obrigado a todos pela atenção, pela presença também. Agradeço também aqueles que estão nos acompanhando aí no seu lar, no seu ambiente de trabalho, que nos deram a honra de estar conosco também através da internet. Agora nós iremos ouvir, irmãos, um solo, e logo na sequência nós iremos ouvir outro pastor que dará sequência. Nós iremos ouvir o solo Rosa, Mamãe Querida, CS 104.
coração. Mamãe piedosa, rainha do meu coração, nome santo que inspira o amor. Rosa, mamãe piedosa, nosso Espírito Consolador. Perfume suave e perdurável que me traz alívio pra minha dor. Rosa, a flor mais agradável que ninguém paga o seu valor. Rosa, mamãe querida, divina habitação do amor. Rosa, rainha da minha vida, mãe que guia ao Senhor. Santa, formosa, virtuosa, braço forte de Jesus, o Senhor. Santa mamãe poderosa, nosso manto protetor. Rosa,
Prezados irmãos e irmãs, é um prazer muito grande poder falar aos seus corações, estarmos com esta belíssima oportunidade nesta reunião matutina. Que o nosso Deus e Pai, Jesus, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, profeta irmão Aldo, os abençoe. Também aos nossos irmãos, amigos, internautas, que aí no seu lar até separou esses momentos para também estar conectado via online, quer dizer, nesta reunião que está sendo transmitida, e pode saber que você está na mesma comunhão. O senhor, a senhora, você jovem, que atenciosamente está acompanhando esta reunião matutina, Deus está te abençoando, te alimentando, e a Santa Vó Rosa e o Santo Profeta irmão Aldo, ele está pronto para te ajudar, te abençoar. Bom seria que os senhores que estão aí no seu lar também estivessem aqui pessoalmente, mas por algum motivo não houve condições de aqui estar. Deus sabe, a Santa Vó, Maria Santíssima e também o Santo Irmão Aldo. Mas confie que você, o senhor, a senhora, também está compartilhando conosco. E estamos numa semana festiva, uma semana em que estamos comemorando o aniversário de nascimento da Santa Vó Rosa e 61 anos de existência da obra desta igreja aqui na terra. Queremos parabenizar a todos, porque é um aniversário de todos nós, porque nós somos a Igreja Apostólica. Irmãos, o meu tema que eu tenho para desenvolver é como uma pergunta: por que a Igreja Apostólica foi escolhida por Deus e por Jesus? Estimados irmãos, Deus, o nosso Pai, Ele, como sabe, enviou seu Filho a esta terra, Jesus, nosso Salvador. Ele veio, pregou a doutrina, realizou uma obra perfeita, mas não foi possível concluir a obra que ele veio para realizar. E foi ele mesmo que disse que ele não iria ensinar tudo, porque, a começar, a própria igreja da época não estava preparada para ouvir. Ele quem disse isso. Mas ele diz: o outro Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar, esse falará em meu nome, e portanto é quem estaria ou está incumbido de concluir a obra de salvação. A Santa Vó Rosa, o Consolador que nós estamos anunciando, ela estava entre nós. Uma senhora muito boa, muito humilde, muito sincera, amiga de todos nós, grande conselheira. Tivemos a honra de beijar a sua mão, ouvi-la falar. Ela ajudava a todos sem distinção. E foi assim,
aqueles anos, 16 anos, mas principalmente aqueles anos, os 14 anos, que foi anos de mais luta. Ela foi aperfeiçoando a igreja, e quando chegou nos 16 anos de ministério dela, aí Deus, já com a sua igreja preparada aqui nesta terra, então Ele tomou as providências, a levou para os céus. Ela sempre ia, era arrebatada em espírito e continuava dirigindo sua igreja. Mas chegou o momento que ela foi para receber o seu precioso galardão de consolador, cumprindo-se a promessa de Jesus, que nos disse que não nos deixaria órfão. Irmãos, e a Santa Vó Rosa, ela cumpriu o seu glorioso ministério. Ela deu prova do seu amor, sua fidelidade, e, portanto, enquanto estava entre nós, foi uma santa que muito cooperou com nosso Pai e com Jesus, nosso Senhor. Ela teve que lutar demais, porque na época havia muita falsidade. Houve pessoas que fez ela sofrer muito, porque é bem doído uma pessoa que só sabe amar, fazer o bem e receber ingratidão. Mas aquele coração tão bom, perdoadora, sempre perdoava, estava pronta para ajudar a todos, e assim ela cumpriu sua missão. Antes de ir para os céus, ser coroada, como Deus iria precisar de alguém para representar ela entre nós, seu sucessor. Muito bem conhecia o irmão Aldo, não só pelos laços parentescos, mas pela identificação do Espírito, porque, como sabe, ela nasceu predestinada para ser o Consolador, e ele para ser o último profeta também, que nós tivemos a felicidade de conviver com ele. E quanto a Santa Vó Rosa, ela foi, mas deixou a igreja amparada, protegida, e continuamos aqui nesta terra. Foi difícil a ida dela para os céus, sentimos a falta dela, mas fomos consolados, confortados, vencemos. O irmão Aldo, aquela pessoa muito boa, amigo de todos nós, cumpriu a sua missão, atencioso, amoroso. Assim foi o período do seu ministério, que foi mais do que o tempo de ministério terreno da Santa Vó Rosa. 44 anos ele esteve conosco. E Deus, como tinha plano de que a sua obra aqui nesta terra fosse realizada, claro, precisava de uma igreja. Precisava ser restaurada a igreja prometida. Então, por isso que eu iniciei. Porque a igreja apostólica foi escolhida por Deus e por Jesus para cumprir todos esses planos. E aí, a Santa Vó Rosa
o Santo Irmão Aldo, Maria Santíssima, Jesus, o Pai, realizando sua obra. Santo Irmão Aldo, aquele que muitos dos irmãos aí tiveram a oportunidade de falar com ele, pedir-lhes a bênção, beijar a sua mão, se não aqui na sede, mas lá em sua congregação, ou alguma próxima, onde puderam ir, no momento que foi levado uma santa comunhão, e lá tiveram a oportunidade de falar com ele, pedir o que precisava. E cada um que se aproximava do irmão Aldo sentia aquela unção, aquela virtude que vinha para o seu espírito, que você recebia para vencer a luta que você estava atravessando. Mas, irmãos, chegou um momento que a Igreja Apostólica, muito bem organizada, ele continuou com a igreja como a Santa Vó Rosa deixou aqui nesta terra, uma igreja forte, uma igreja viva, e ele, aquele que também muitas vezes era arrebatado ao céu, seu espírito, falava com Deus, levava a mim, a sua, as nossas orações até o nosso Deus. E assim a igreja foi vencendo, vencemos e haveremos de vencer. A luta do profeta irmão Aldo, uma luta muito grande. Não entendemos. Deus o fizeram sofrer, mas nunca ele desistiu. Como a Santa Vó Rosa também sofria, mas não desistia, porque ela prometeu a Jesus, queria cuidar do seu povo. Ele também prometeu a ela, Santa Vó Rosa, que cuidaria da igreja que ela preparou aqui nesta terra. Irmãos, e assim foi, 44 anos de ministério do profeta irmão Aldo. Irmãos, muitos daqueles que estão conosco hoje chegam à conclusão de pensar: meu Deus, eu poderia ter aproveitado mais. Como assim? Quantas vezes eu tive a oportunidade de falar com o profeta irmão Aldo, enquanto estava fisicamente aqui conosco, beijei a sua mão. Eu poderia ser uma pessoa que a compreendesse melhor. Hoje eu sei por que eu não valorizei mais aquele privilégio que eu tive. Irmão, você já parou para pensar o privilégio que você, nós todos tivemos? Conviver com o profeta. Olha quantos séculos se passaram, dos profetas do passado até este último profeta, que é o Santo Irmão Aldo. Muitos naquela ocasião, por exemplo, São João mesmo, ele como apóstolo, ele chegou até a dizer que ele até chorou, porque ele olhava lá a respeito dos planos de Deus, ele então via que ainda muita coisa estava por realizar. Ele viu que não havia ninguém ali tão preparado a respeito do Consolador, não é? E ele então ficou pensativo.
Quando que isso iria se cumprir? E olha, irmão, resumindo, nós fomos os privilegiados. Tivemos a Santa Avó Rosa conosco, a conhecemos, beijamos sua mão, ouvimos a sua voz. O Santo Irmão Aldo, muitos que não a conheceram ela, mas conheceram o profeta Irmão Aldo. Feliz aqueles que estão nesta igreja. Mas, irmãos, muitos que estavam conosco não estão mais. Se encheram de razão quando não tiveram e não têm razão. E o argumento de muitos é este. Quantas vezes eu cantei, o último profeta, a igreja não pode ficar sem ele. O profeta foi embora para o céu. Deixou a igreja. Alguns argumentam, abandonou a igreja. Não, não estamos abandonados. Irmãos, o profeta Irmão Aldo está conosco, ele foi para receber o seu galardão, coroado como profeta de Deus. Há pessoas que às vezes dizem, agora não tem nem sentido ir na sede da igreja. Por que não? O Irmão Aldo não está lá. A gente quando ia na sede, beijava a mão do Irmão Aldo, via ele. Agora ele já foi, a gente não vê mais. Você não vê, mas ele está te vendo. Ele vê você, o senhor, a senhora. Você não crê? Lá na doutrina diz, é bem-aventurado quem não vê e crê. Mas alguns irmãos, não. Pois, às vezes alguém diz, hoje não tem. Alguns eu já vi pessoas dizendo, não tem nem graça ir numa Santa Comunhão, lá no interior, onde é realizado o sacramento. Quando o Irmão Aldo estava naquela comunhão, a gente formava filas, ia lá. Agora eu pergunto, qual era o objetivo de você entrar naquela fila para ir lá aonde o Irmão Aldo estava? Não era para receber a bênção dele? É isto. Hoje, irmãos, se você merecer, se é o caso de uma comunhão, né? Você pegou o corpo de Jesus com aquela fé, aquela devoção, você vai ser alimentado. O Irmão Aldo, ele está te abençoando, pode orar, Irmão Aldo. Alimenta a minha fé, ó Jesus, alimenta o meu espírito, Senhor. Eles vão te alimentar se você merecer. Esses são os fiéis, aqueles que agem com sinceridade. Mesma coisa o cálice, é alimentado, é fortalecido. Então, aquilo, por exemplo, muitos diziam, mas era tão gostoso ir lá numa fila cumprimentar o Irmão Aldo. Irmãos, o importante é a bênção. E se você estiver em condições, você recebe. Outra coisa, às vezes alguém fica doente lá em casa, oh meu Deus, e agora? Quando alguém ficava doente, fulano, liga lá para a sede. Fala para quem atender lá, né, portaria ou alguém que atender, fala para falar para o Irmão Aldo que eu estou doente, que eu estou passando por isso, aquilo. Pede uma oração, pede ao Irmão Aldo para interceder. Pedir a Santa Avó Rosa por mim. Não era assim? Irmãos, hoje não precisa mais, você não depende de um aparelho de celular, você não depende de alguém para falar, contar a sua vida. Sabe o que depende? É da tua fé. Você pode ajoelhar lá na tua casa, Irmão Aldo, eu sei que o senhor está me vendo, Irmão Aldo, expõe o seu problema, apesar que ele já sabe. Irmão Aldo, estou passando por uma luta, eu vou passar por uma cirurgia, um problema, o meu filho, a minha filha. Irmão Aldo, estou passando por dias difíceis. Ora, irmãos, a oração é uma arma do Filho de Deus.
Ora, fale com o irmão Aldo, você mesmo pode falar. E se você merecer, você vai receber. Não precisa mais alguém de intermediário para falar, é você, é o Senhor, é a senhora que vai falar com ele. E se tiver fé, se tiver em condições, você vai receber. Você vai ser abençoado, alimentado com a graça de Deus. Outra coisa, tem pessoas que dizem, Moado abandonou a igreja, agora não tem mais profeta aqui entre nós. E alguns até dizem, eu vou sair da igreja. O fulano diz, eu saí porque, olha, o irmão Aldo enganou a igreja. Não, ele não enganou a igreja. Nunca enganou a ninguém. Irmãos, esta igreja foi escolhida por Deus. Ela veio dos céus e ela vai voltar. Olha, irmãos, se a gente começar a pensar, Santa Vó Rosa esteve conosco, a conhecemos, não é? Os dois da direção, o bispo Eurico, a missionária Odete, os principiantes, que começou esta igreja com aquela fé, com aquela devoção. O irmão Aldo, nenhum deles estão aqui fisicamente conosco. Foram todos já para os céus. Mas principalmente a respeito da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo. Irmãos, o irmão Aldo, antes de ir, ele diz, a igreja está preparada. Está preparada. Na época não entendíamos isto aí, né? O porquê dessa expressão. Mas a igreja está bem, graças a Deus. Como um pastor que me antecedeu ainda diz, já comemoramos um ano de vitória e nós vamos vencer, viu, irmãos? Quando você voltar para sua casa, não dê ouvido a quem vier combater. Puxa vida, vocês falam que a igreja foi escolhida por Deus, a igreja é o berço do Consolador. Agora, cadê as direção? Cadê os da direção da igreja? Foram todos, desistiram da luta, deixaram vocês sozinhos. Não, irmãos, torna a afirmar. Os céus está conosco, o profeta irmão Aldo, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa está aqui. E ele é o pastor desse rebanho. Porque alguns dizem, que pastor é esse? Abandonou o rebanho? Cadê o amor dele pelas ovelhas? Pois ele não abandonou, ele cuida como sempre cuidou, cuidadosamente das ovelhas. Amoroso. E ele continua conosco. Muito mais poderoso, porque ele foi galardoado, recebeu seu galardão, e ele está à espera de todos os fiéis apostólicos. Então, Deus é que sabe, vai chegar o dia de um, de outro, vão indo, mas é bem-aventurado quem vai, viu? Irmãos, tem pessoas que se preocupam muito com a vida do corpo, tem um medo até de terminar a vida do corpo, não pensa, irmãos, lá no céu é muito mais gostoso, lá é o paraíso, é um lugar, lá não tem noite, é sempre dia, lá é um lugar onde tudo é reluzente, não é? É um lugar gostoso. Nós sabemos pela doutrina, pelo que o irmão Aldo dizia. Agora uma coisa eu digo. O irmão Aldo, quando estava entre nós, uma vez, ele chegou a dizer, estávamos conversando e ele diz, olha, eu vou te falar uma coisa, o céu é fino, uma coisa muito fina. Deus é bom, mas é muito exigente. Exigente. Irmãos, mas Deus, o que Ele exige de nós
não é mais nada do que a nossa obrigação de dar para Ele o que? A obediência, consagração, amor pelo reino do céu, pela nossa alma. Ele que nos criou, irmãos, e Ele não criou ninguém para estar aí no mundo desobedecendo, colocando em risco a sua alma, a sua salvação. Ele criou com a finalidade que cada um vivesse ou viva aqui nesta terra por um período de... Só quem estiver preparado. Só quem estiver preparado. E foi nesse ponto que o irmão Aldo chegou a dizer. Alguém até diz: ô irmão Aldo, é bom, né? Porque vai direto para os céus. O irmão Aldo diz: céus? Você pensa que é qualquer um que vai entrar nos céus? Olha só, irmãos. O irmão Aldo diz: olha, para entrar no céu precisa estar muito bem preparado. Aí ele diz: olha, lá tem muitos apostólicos. O irmão Aldo falou. Lá tem muitos apostólicos, eles estão lá, aonde? Lá na região do descanso, estão aprendendo. E o irmão Aldo ainda acrescentou, diz: olha, eles estão aprendendo lá o que eles não quiseram aprender aqui. Está vendo? Hoje tem pessoas que, olha irmãos, um ensino tão maravilhoso, uma doutrina perfeita, às vezes numa reunião, ficam brincando, conversando. Corista, eu já vi corista até de onde ele está, 3, 4 fileiras de banco, jogar uma bala por cima dos outros, para aquele que está lá atrás, conversando, e outros até aonde está, rindo, não dão valor. Hoje você dá risada, amanhã você vai chorar. Por quê? Você vai sentir falta. Oh meu Deus, por que eu não aproveitei aqueles momentos? A hora é agora. Se não souber aproveitar, hoje é dia de salvação. Amanhã poderá ser tarde. Ah não, mas eu vou viver muitos anos aqui na terra. Quem te falou? Quem te falou isso aí? A igreja, ela foi escolhida para preparar santos para Deus. Olha, como eu disse, já nós tivemos um privilégio e temos esse privilégio. Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, Maria Santíssima, Jesus, o Pai. Olha que força! Uma força que vence. Deus está conosco. Irmãos, e é momento de cada um pensar: eu não vou dar ouvido a ninguém que queira me combater. Tem pessoas que antes iam tão bem na igreja. Irmão, você esqueceu aquele dia que você veio com tanta angústia, com tanta dor, tanto sofrimento. Alguém te convidou, você deparou lá com a hora milagrosa. Eu vou conhecer esta igreja. Entrou nesta porta bendita, porta de salvação. Sua vida já começou a melhorar. Você sentiu, às vezes você saiu de casa e diz: hoje eu vou na igreja apostólica. Esta igreja surgiu aqui nesta terra, é uma igreja que está anunciando o Consolador, o último profeta. Eles creem no Santo, eles creem em Maria Santíssima. É essa que eu procuro, eu vou lá. Até falou com os familiares, tudo bem, veio, assistiu a reunião, voltou para o lar. Mas a pessoa, eu já ouvi pessoa expressar: nossa, eu voltei, parece que mais leve. Algo que eu nunca havia sentido, eu senti na igreja apostólica. Chegou em casa, todo contente. E aí, o que você me diz da igreja apostólica? Muito boa. Essa é a verdadeira igreja. Então, por que essa igreja surgiu? Para salvar a alma, a sua, a minha, a nossa e de tantos quantos quiserem crer. Porque essa igreja surgiu para formar santos para os céus. E aquela pessoa começou a notar a melhora. Quem sabe esse é o seu caso, não é? Começou a melhorar,
era só doença, enfermidade, nada ia para frente. Hoje, resumindo, estão bem, graças a Deus, estou nos céus. E é mesmo, aqui é o reino dos céus. Que é? Já pensou, irmãos? Aqui o reino do céu, e o mais precioso nos espera, a glória de Deus. Olha que honra, que privilégio, irmãos. Então compensa lutar aqui nesta terra. Compensa, diga consigo mesmo: olha, eu não quero outro caminho. Encontrei a igreja que eu precisava encontrar. Uma doutrina verdadeira. Quem, como eu já disse, conheceu o irmão Aldo, então agradeça a Deus. Meu Deus, que honra! Eu pude beijar a mão do último profeta, o profeta irmão Aldo, hoje coroado nos céus, um santo que continua me amparar, me proteger. Guarde, irmãos, esse tesouro no teu coração. Mas cuidado, hein, que não falta quem quer tirar esse tesouro. Às vezes tem pessoa que preocupa: nossa, eu vou sair na rua, eu vou tomar cuidado com o meu relógio, senão alguém pode, né? Cuida tanto dos bens materiais e não cuida do mais precioso, que é a tua alma. Cuidado, hein? Porque tem alguém que quer roubar a tua alma. Minha alma? Sim, é. É só você começar a dar ouvido. Fulano, você estava na igreja apostólica, você foi comemorar o aniversário da Santa Avó lá na sede? Fui. O que você me diz? A igreja não é mais aquela, né? Irmão, se você bambear, se você chegar, a igreja mudou, às vezes você não está preparado, e às vezes diz: eu fui lá, eu não recebi nada. Não recebeu ou não está recebendo, porque você veio com a cabeça cheia. Fulano, você saiu prevenido, vai lá e observa para você contar, mas não mandou observar as coisas boas, aprender doutrina, ouvir os ensinamentos para levar a paz para eles. Não, pelo contrário, você veio prevenido muitas vezes para querer levar uma notícia ruim. Aqui não tem notícia ruim, mas é alguém que quer roubar a tua fé. Quer com lá quantas vezes você ajoelhou: irmão Aldo, Santa Avó Rosa, me ajuda, eu quero crescer na minha fé, não é? Quantas vezes? Para você chegar ao ponto, a esse estado espiritual que você está, quantas e quantas súplicas, quantas petições você dirigiu a Santa Avó Rosa e ao profeta irmão Aldo. Agora eu lhes digo, para perder é de repente, é só você deixar de crer no irmão Aldo, na Santa Avó Rosa, não é? Alguns às vezes dizem: bom, na Santa Avó eu creio. Ué, como que você vai crer, dizer que crê nela, se você não crê no irmão Aldo? Ele não realizou uma obra separadamente, ele é o continuador, ele é o sucessor da obra que ela veio realizar. Então não tem como. Se você crê mesmo, você vai crer na Santa Avó, em Jesus, Maria Santíssima. Então, sumar que nós não vamos ficar preocupados quando que é que vai. Não, vamos nos preocupar na nossa consagração. Vamos nos consagrar, nos santificar, vamos então nos aproximar de Deus, da Santa Avó Rosa, e pedir ao irmão Aldo, da Santa Avó: me ajuda, eu estou na igreja verdadeira, ela é a igreja do reino do céu, e com esta igreja, um dia eu quero chegar aí no céu. Aonde o senhor está, irmão Aldo? Aonde a senhora está, Santa Avó? Eu quero receber a bênção de Deus e ficar como muitos irmãos meus apostólicos que viveram nesta igreja e hoje estão de posse do seu galardão no reino dos céus. Amém. Que Deus abençoe a todos.
Santa Avó Rosa ilumine o seu entendimento. Atenção, pastores, logo após o almoço, haverá aula para todos os pastores, lá na sala onde é ministrada aquelas aulas, logo após o almoço. E aos demais irmãos, o meu muito obrigado. Os senhores internautas, que bom que o senhor teve um tempo hoje, né, para estar assistindo a nossa reunião matutina. Que Deus abençoe o senhor, a senhora, você, como a todos que aqui estão. Por gentileza, irmãos e irmãs, vamos ficar em pé? Ó glorioso Deus e Pai celestial, Pai, aqui estamos para te agradecer por esta igreja tão santa, igreja do reino dos céus, igreja da Santa Avó Rosa, como muitas vezes nós falamos, quando indagados, dizemos, somos da igreja da Santa Avó Rosa, e hoje ainda acrescentamos, nós somos da igreja do santo profeta Irmão Aldo, e é um nome de força, nome de fé, e com eles nós vamos um dia chegar nos céus. Ó Pai, neste momento, eu peço ao Senhor Deus que abençoe todo o teu povo, a tua igreja. Nós estamos muito felizes, comemorando mais uma grande vitória do reino do céu, a vitória desta igreja e de todos nós. Mais um aniversário. Parabéns, ó Santa Avó Rosa. Parabéns pelo seu aniversário. Parabéns, ó Igreja Apostólica, por nós estarmos comemorando mais um ano de nossa existência aqui nesta terra. Agora, neste momento, eu peço a Ti, ó Santa Avó, que abençoe todo o Teu povo, os nossos irmãos, quer sejam os que estão aqui presentes, participando da reunião, como os internautas e todos aqueles, aonde estiver, mas com aquela fé, aquela confiança viva em seu coração, que a Senhora vos abençoe. Os alimente com o teu poder, ó Jesus. Santo Irmão Aldo, que a sua bênção de profeta esteja com eles. Olha pela saúde de todos. Alguns até neste momento estão te pedindo saúde, porque eles não estão muito bem de saúde, sentem dores. Irmão Aldo, Santa Avó, o senhor sabe, ó Mãe Maria Santíssima, ouça essa tua filha, esse teu filho que está clamando, falando com a Senhora, até dizendo aonde dói. A senhora sabe, ouça a oração deles, repreenda essa dor, dá um alívio para eles. Aqui nessa caixa, pedido de oração, nomes de pessoas se encontram aqui, pessoas carentes da tua graça. Ó Irmão Aldo, que o Senhor nesse momento visite eles aonde eles estão, dê da sua bênção, da sua proteção, do seu amparo. Vó, que a Senhora console, alimente aqueles corações. Ó Mãe Maria Santíssima, que a sua bênção recaia também sobre todos. E agora, ao término da nossa reunião, Irmão Aldo, que o Senhor continue cuidando de todos, que a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima, abençoe e guarda todos com a graça e a bênção dos céus. Irmãos, creia que Deus está os abençoando, que a graça de Deus esteja para sempre em seu coração. Amém. Muito obrigado, que a Santa Avó Rosa os abençoe a todos.
Nesse momento, encerramos nossa transmissão e aguardamos sua audiência nos próximos encontros.